Olá, estudante do 8º ano. Olá, Hermes, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar a linguagem formal e a linguagem informal. Por que é importante você saber o que é a linguagem formal e a linguagem informal? Todo gênero textual, ele possui uma linguagem, não é isso? Dependendo do seu objetivo, ele tem uma linguagem. Então, a todo momento nós falamos, é uma linguagem clara, linguagem objetiva, linguagem formal, linguagem informal. Então, você precisa saber o que é uma linguagem formal e uma linguagem informal, tanto para conversar com as pessoas, tanto para escrever. Você precisa de saber que tipo de linguagem você vai usar, ok? É importantíssimo. Então, vamos lá, só recapitulando, nós estamos no finalzinho do nosso segundo bimestre. Espero que você tenha feito até agora todas as suas atividades. Nós já vimos o debate regrado, os operadores argumentativos, como planejar uma produção de texto, o gênero textual mito, o gênero textual crônica e agora nós vamos ver a linguagem formal e informal. Quando eu devo usar a formalidade e quando eu posso usar uma linguagem despojada, uma linguagem informal. E para tudo isso depende do quê? Do contexto. E tudo na vida é assim. Imagina o seu guarda-roupa. Você tem um guarda-roupa, né? Uma cômoda. Imagina as suas roupas. Cada roupa, dependendo de onde você vai, você usa uma determinada roupa, não é isso? Você usa uma roupa despojada para conversar com seu colega, para ir a um churrasco, para ir tomar sorvete, não é isso? Mas você usa uma outra roupa para você ir à missa, para você ir a uma determinada festa. Dependendo da festa, você vai usar terno, você usa roupa social, ou às vezes, dependendo da festa, é mais ou menos, né? Então, cada roupa é para uma situação. Você jamais vai para a praia ou para a piscina de calça jeans, blusa de manga comprida, não é isso? Ou de terno, jamais. Como também você não vai de biquíni, maiô, short ou sunga para uma festa na casa de um colega ou num salão, numa festa de 15 anos, por exemplo. Entendeu? Então, cada roupa, para cada situação, para cada evento, você usa uma roupa. Assim é a linguagem formal e a linguagem informal. Depende da ocasião, depende das pessoas que você vai conversar ou depende do texto que você vai escrever e para quem você vai escrever é que você vai definir a linguagem formal ou a linguagem informal. Então, ao término dessa aula, eu tenho certeza que você vai saber direitinho quando usar a linguagem formal ou a linguagem informal. Então, a linguagem formal e informal são o quê? Variações da língua, né? Então, você vai usar cada uma em uma determinada ocasião. Então, deve ser aplicada em contextos diferentes. Olha só, é justamente o que eu acabei de explicar. Você usa a linguagem formal dependendo do contexto, ou a linguagem informal. Você nunca pode usar uma linguagem formal, por exemplo, ou muito formal, quando você está lá brincando, quando você está lá batendo papo com seus colegas, né? Então, para fazer o uso correto da linguagem, definir se ela é formal ou informal, é necessário que você saiba encaixá-las, né, em diferentes contextos comunicativos. Então, a nossa vida é assim, né? A todo momento, e nós precisamos aprender. Quando tanto nós precisamos, tudo na vida você precisa saber portar, né? Como você deve
tem uma reunião, uma entrevista de emprego, então você tem que saber como se vestir e como falar, não é isso? Então, dependendo do quê? Do contexto comunicativo. Então, a linguagem formal é também chamada de linguagem culta. E o que é linguagem culta, professora? Essa é a linguagem que você aprende na escola, que nós aprendemos na escola. É toda aquela, às vezes você fala assim, mas é chato estudar gramática, não é isso? Pois é, mas a gramática é necessária para quê? Para quando você precisar de usar a linguagem formal, a linguagem padrão, onde você precisa usar corretamente as palavras, corretamente uma concordância verbal, uma concordância nominal, não é isso? Então, essa é a linguagem culta, a linguagem padrão, a linguagem que você aprende na escola. Então, ela é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em momentos que requerem mais respeitabilidade. Então, a linguagem padrão, essa linguagem formal, dependendo da pessoa, né? Se você uma palestra, o palestrante, ele jamais, ou ele não deve, né, usar gírias, ele deve procurar falar corretamente, expressar corretamente. Então, ele precisa de usar a linguagem formal, a linguagem culta, a linguagem padrão. Não desmanchei, isso. Então, aqui nós vamos ver as características da linguagem formal. Então, ela segue rigorosamente as regras da gramática, né? Então, vai usar corretamente a pronúncia, usar, né, o plural, que às vezes quando nós vamos falar, engolimos muito S, então procurar expressar com clareza, com objetividade, usar a concordância verbal corretamente, a concordância nominal e todas as regras da gramática. A pronúncia tem que ser clara, correta, né? E vocabulário rico e vasto. Prestando atenção, que não quer dizer que vai falar difícil, né? A linguagem formal culta não quer dizer que você vai falar difícil, porque aí, dependendo de quem você está conversando ou de quem vai ler o seu texto, ele nem vai entender, né? Então, precisa ser clara, objetiva, correta, mas nós temos, a nossa língua portuguesa tem um vocabulário riquíssimo, um vocabulário vasto, né? Quer dizer, tem muitas palavras, sinônimos que nós podemos usar. Então, quais os momentos em que devemos usar a linguagem formal? Então, nos discursos públicos ou políticos, em sala de aula, conferências, palestras, seminários, nas provas, né? Tudo que você vai escrever, responder uma pergunta objetiva, né? Você precisa de usar a linguagem culta. Nos concursos públicos, em reuniões de trabalho, entrevista de emprego, em documentos, cartas, deu para notar? Então, tudo que tem uma certa formalidade, você usa a linguagem formal, a linguagem padrão. Então, imagina, você não vai usar uma linguagem bem despojada, a linguagem que você usa com seu colega, com seu irmão, né? Com seu primo ali batendo papo, jogando videogame, assistindo filme. Você não vai usar uma linguagem, essa mesma linguagem, quando você conversa, por exemplo, com o diretor, ou com um religioso, né? Ou com qualquer outra pessoa que requer um pouco de formalidade. Então, você usa essa linguagem formal. Então, e quando você vai escrever também, você usa o quê? A linguagem formal. Agora, só uma coisa, pensa bem aí. Quando você vai mandar uma mensagem de WhatsApp, você usa a linguagem formal ou informal? Pensa aí. Você vai falar, posso que você fala comigo? Informal, né, professora? Isso. Mas depende para quem. Olha só, hoje em dia,
nós resolvemos quase tudo pelo WhatsApp, não é isso? Pela mensagem. Então, vamos supor, eu, Rose, estou mandando ali uma mensagem para minha filha ou para uma amiga, eu vou usar o quê? Uma linguagem informal. Mas, de repente, eu preciso mandar uma mensagem para o meu chefe. Já muda, não é? Eu não posso usar de tanta informalidade. Então, mesmo nas redes sociais, eu preciso de saber para quem eu estou escrevendo, qual é a linguagem que eu devo usar. Então, olha só, pessoas com quem devemos usar a linguagem formal. Então, por superiores da gente, né? Está trabalhando, então nós temos o quê? As pessoas, as pessoas que estão acima no trabalho, né? Então são os superiores hierárquicos, as autoridades religiosas, os oficiais, os políticos. Pensa bem, você vai conversar, por exemplo, uma pessoa vai conversar com o governador. Olha só, se for uma pessoa bem íntima, amiga do governador, amigo dele ou amiga dele, pode usar uma linguagem informal dependendo do lugar. Então, se eles são amigos, estão fazendo uma corrida, estão num churrasco, mesmo eles sendo governador ali, naquela situação, naquela ocasião, eles são amigos. Então, vai usar o quê? A linguagem informal. Mas pensa bem, ele é amigo do governador, mas ele vai conversar com o governador junto com outras pessoas, no trabalho do governador, num jantar de autoridades, no gabinete do governador. Ele pode usar essa linguagem informal, igual ele usa lá no churrasco? Não. Aí mudou o quê? Ali ele não é mais o amigo dele só, ele é o governador. Deu para entender? Então, mudou de situação, mudou a linguagem. Então, aqui ele usa a linguagem formal. Quando está em grande público, né? Quando vai fazer uma palestra, se eu for fazer uma palestra, participar de um seminário, eu devo usar a linguagem formal. Ou um público desconhecido. Por quê? Se eu estou falando, se o público é desconhecido, eu não posso ir chegando e falar de qualquer maneira e usar gírias, né? Falar palavrões. Eu não devo fazer isso, porque aí é informalidade. Então, agora vamos falar, já falei das duas, né? Muito juntas, da linguagem formal e informal, dando exemplo, mas vamos ver aqui a linguagem informal, então. É aquela linguagem usada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ali no nosso redor, né? Que nós temos mais intimidade. Então, com essas pessoas, nós usamos a linguagem informal. É o coloquial, é o dia a dia, é a linguagem do cotidiano. Então, vocês vão ver muito falando em linguagem coloquial. Então, linguagem informal e coloquial, mesma coisa. Ela é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares e em momentos de descontração. Viu aí? É o exemplo que eu acabei de dar com o governador, né? Se é amigo, está no churrasco, linguagem informal. Se é amigo do governador, mas está no ambiente de trabalho dele, aí a linguagem muda. Precisa ser o quê? A linguagem formal. Então, certinho aí? Até agora tudo ok? Anotando? Então, vamos ver as características da linguagem formal. Não se preocupa, aqui é informal, tá? Olha. Não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais, porque o momento ali eu posso descontrair, né? São pessoas que eu conheço, que têm intimidade. Eu posso utilizar vocabulário simples, expressões populares e o coloquialismo. São as palavras do meu dia a dia. Ocorre o uso de gíria. O uso de gíria é informal. Palavrões, palavras inventadas, onomatopeia e gestos, até os gestos, porque nós comunicamos através dos gestos. E dependendo do local, dependendo da pessoa, eu não devo usá-los,
né? Então, com amigos, numa roda de conversa, eu posso usar gíria, eu posso falar palavrão assistindo futebol com os amigos, não é isso? Tudo. Então, gíria, palavrões, palavras inventadas e gestos fazem parte da linguagem informal. A aplicação de palavras abreviadas ou contraídas, se em vez de você, pra em vez de para, o tá, escrever TBM em vez de também, DPS em vez de depois, né? Então, abreviação de palavra, quando eu abrevio uma palavra, eu estou usando a linguagem informal. E a linguagem informal está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Isso tem que ficar bem claro, né? Eu não posso ter preconceito quanto à linguagem, porque falou, conseguiu transmitir, conseguiu comunicar, ok, né? Mas só eu estou falando aqui o quê? A diferença da linguagem formal e da linguagem informal. Então, a linguagem informal ocorre onde? Nas conversas do dia a dia, nas mensagens do celular e nas redes sociais, deixando bem claro o que eu falei aqui. Eu estou escrevendo nas redes sociais, mas para quem? Quem vai ler a minha mensagem? Então, não é só porque é no WhatsApp, porque eu estou usando lá o Instagram, que eu posso escrever de qualquer maneira, mas eu tenho que olhar o quê? Quem vai ler a minha mensagem, tá? Então, você tem que olhar essa intimidade que você tem com a pessoa. Então, a linguagem formal, ela é usada com quem? Com amigos, com familiares, com pessoas que estão ali ao seu redor, com pessoas, guarda isso, são pessoas que você tem intimidade e que você está com essas pessoas em lugar descontraído, no lugar onde você pode falar gíria, onde você pode falar palavrão, onde você pode fazer gestos, onde você pode abreviar, onde você pode usar a linguagem de uma forma sem preocupar. Esta é a linguagem informal. Então, presta atenção. Dr. André seguiu até a portaria para encontrar o filho que chegava da aula, enquanto Lidiane, sua esposa, preparava o lanche. Quando chegaram em casa, André e seu filho encontraram Dona Lidiane na cozinha, preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de milho cremoso, a qual aprendera com sua avó Carminha. Aqui eu tenho a linguagem formal ou informal? Eu tenho a linguagem formal aqui, não é isso? O uso correto da linguagem, da gramática. Agora, olha só o mesmo texto. Doutor André foi até o portão, olha só, esperar o filho que chegava da aula. Nisso, a Lidiane ficou em casa preparando o jantar. Quando eles chegaram em casa, a Lidiane, olha aqui, estava em vez de estava na cozinha preparando a famosa receita da família boa. Olha aqui, pra em vez de para caramba. Então aqui, olha aqui, aquele que ela aprendeu com a senhora. Então aqui é a maneira que eu falo. Aqui foi uma linguagem informal. Deu para perceber a diferença das duas, da linguagem formal e a linguagem informal? Se eu falo, como você está? Como você está? Tá daqui, né? Então aqui eu usei a linguagem formal. Olha só, como você está? Diferente, eu usei a linguagem informal. Olha só. Estou muito atrasado. Uso a linguagem formal. Mas quando eu uso caramba, estou muito atrasado, eu usei a linguagem informal. Deu para perceber a diferença das duas? Olha só aqui agora. Falo é uma entrevista de emprego, né? Essa senhora, essa moça foi para entrevista de emprego. Olha só. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí ele pergunta para ela,
E o português? Ela respondeu: aí vareia. Percebeu? Olha que nós temos aqui a linguagem formal e a linguagem informal. E ela usou a linguagem, quando ela falou aí vareia, está correto? Numa entrevista de emprego, ela poderia usar? Não. Na entrevista de emprego, ela precisava ter usado somente a linguagem formal. Então, aqui nós temos linguagem formal e a linguagem informal, só que ela usou de uma maneira errada. Então, a linguagem formal e informal são duas variações linguísticas que devem ser usadas em diferentes contextos. É necessário ter conhecimento da linguagem formal e informal para redigir um bom texto. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e que daqui para frente você consiga identificar o que é uma linguagem formal e informal e, mais do que isso, que você saiba usá-las nas situações, nos diferentes contextos do dia a dia. Um beijo no seu coração, bons estudos e até a nossa próxima aula.